No episódio 84, nós tivemos a honra de receber aqui no Gestão de Pessoas a Margarete Goldenberg, uma das maiores especialistas do país sobre diversidade de gênero. E literalmente destrinchamos os principais desafios e estratégias para aumentar a diversidade de gênero. Mas ainda tinha ficado em aberto um tema extremamente importante que a gente vai aprofundar aqui hoje, que é como potencializar a liderança feminina, ou seja, como dar apoio para as mulheres em posição de liderança e, com isso, tirar ainda mais valor dessa relação. Para isso, no episódio dessa semana, nós vamos receber aqui a Mariana Costabile, CHRO da Espaço Laser, uma das maiores empresas do país do segmento de depilação e afins. E ela vai compartilhar com a gente a experiência dela e da Espaço Laser no tema. Então, para quem quer entender tudo sobre como fortalecer as mulheres em posição de liderança, fica com a gente até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, eu sou o Rodrigo Sade, CEO da The For Sales Company, e esse é um oferecimento da For Sales, uma das empresas do nosso grupo, que é a maior empresa, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se vocês estão precisando recrutar ou selecionar pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer a metodologia que tornou a For Sales a maior empresa do segmento, nessa área de vendas e marketing, né? Então, agora sim, né, Mari, para começar, muitíssimo boas-vindas aqui, uma honra estar te recebendo aqui no programa, viu? Obrigada, Rodrigo. A honra é minha em estar participando com vocês. Obrigada pelo convite, principalmente de um tema que eu sou apaixonada. E já aproveito a oportunidade para parabenizar essa jornada de vocês aí, fazendo esses episódios, que é tão importante a gente ter um momento para falar de gestão de pessoas. Então, a gente vê podcast de financeiro, de investimento. Então, já vocês estão aí conquistando um espaço muito bacana para a gente falar da gestão de pessoas, que é tão importante na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. Não, e é uma delícia falar desse assunto e a gente já está há 4 anos fazendo isso aqui, então não vamos parar tão cedo, tá? A gente está realmente decidido a completar uns 500 episódios. Aqui estamos no 200 e tanto já e estamos só começando. Não terá fim, porque o comportamento humano muda tanto, a gente precisa se readaptar, se reconectar de outras formas. Então, a pandemia trouxe aí para a gente tantos aprendizados, então não tenho dúvida que o céu é infinito. Aí. Maravilha, Mari. Mari, para a gente começar, para quem não te conhece ainda e não conhece tanto a Espaço Laser, conta um pouquinho melhor, um pouco mais sobre você e um pano de fundo sobre Espaço Laser. Boa. Bom, eu sou Mariana Costabile, estou na Espaço Laser desde 2021. Entrei um pouquinho depois aí da abertura de capital. Sou casada com o Marcelo, sou mãe da Gabriela e do Daniel, uma apaixonada pela família e estou atualmente como diretora da área de pessoas aqui da Espaço Laser, e eu gosto de frisar o estou versus o sou, porque quando a gente fala de mundo corporativo, carreira, hierarquia, a gente precisa reforçar o que a gente é essencialmente e onde a gente está temporariamente, né? Então, eu sou a Mariana, eu sou filha do Sérgio, da Nena, sou irmã da Fernanda, da Júlia, mãe da Gabi, do Dani, mas eu estou atualmente no desafio de liderar o time de pessoas na Espaço Laser. Muito feliz, cheia de projetos, e vamos falar aí dessa liderança feminina, porque aqui a gente tem realmente isso como nosso DNA.
E aí Eu, vamos esperar um pouquinho. eu já tenho uns spoilers aqui bem interessantes, que eu conheço, eu conheço um pouco do case de vocês, mas eu não vou falar aqui, vou deixar você contar para nós. Mas antes de entrar no case em si, dá um pano de fundo inicial sobre espaço laser. Claro, a maioria das pessoas aqui vão conhecer, mas não tanto por dentro em termos de amplitude da empresa, representatividade no segmento. Então, dá um pouquinho desse número de colaboradores, dá um pouquinho desse contexto, assim. Legal. Bom, Espaço Laser, para quem não conhece, já convido a conhecer, porque está perdendo uma oportunidade de liberdade. Espaço Laser é a maior rede de depilação a laser do mundo. A gente está no Brasil todo, nas grandes capitais, a gente tem mais de 560 lojas próprias, mais de 230 franquias. Temos operação na Colômbia, operação no Chile, na Argentina, franquia no Paraguai. Então, sem dúvida, não pode perder a oportunidade de conhecer. Temos uma metodologia única. Todas as especialistas do laser que aplicam o nosso laser têm mais de 100 horas de treinamento interno, então elas são capacitadas por nós para aplicar o laser. Temos a melhor tecnologia do mercado, buscamos o tempo todo as novas tecnologias para garantir que o nosso cliente está realmente tendo aí o melhor serviço, a melhor entrega do que a gente pode fazer. Então, convido a todos. Temos mais de 20 anos de mercado. A Espaço Laser foi fundada ali em 2004. Ano passado fizemos 20 anos e estamos aí conquistando muitos brasileiros e argentinos, chilenos, e temos também um plano de expansão bastante grande. Maravilha. A pergunta que está passando pela minha cabeça é o seguinte, Mari. A melhor tecnologia implica em doer menos, porque a minha esposa me convenceu a fazer depilação a laser aqui no pé do cabelo, nas costas, né? Daí eu já fiz aqui no pezinho do cabelo e, meu Deus do céu, como doeu. Jesus, eu não foi na Espaço Laser, tá? Mas assim, doeu muito. Eu queria saber se é normal ou se eu fui no lugar errado aqui. Bom, já que a gente vai falar de gênero, É. para o público masculino dói um pouco mais. Tá, pode ser o caso também. Mas sim, também ter a melhor tecnologia implica numa tecnologia para amenizar a dor. A dor ela é muito subjetiva, né, Rodrigo? Cada um tem ali o Assim, seu grau. Eu, particularmente, sou super resistente à dor, então eu não sinto nada, mas a gente tem sim uma tecnologia de resfriamento da pele antes da aplicação do laser, que traz um conforto, além de uma segurança maior durante a aplicação. Então, se você está fazendo em outro lugar, eu te convido a fazer pelo menos 3 sessões grátis para você experimentar o nosso método. legal, muito bom, muito bom, muito bom. Boa ideia, viu? Porque não é brincadeira, eu dou eu mesmo, assim. Muito bem. Para mim, como se falou bem, né? Acho que dor é algo muito pessoal. É, então, Mari, antes da gente entrar no tema em si, eu queria só fazer um disclaimerzinho rápido aqui para a audiência, que é o seguinte, né? Para quem quer ter um pano de fundo em relação ao tema da equidade de gênero, quer dizer, como viabilizar ela, desafios, oportunidades, erros, acertos e todos os meandros mais iniciais do assunto, vou recomendar assistir ao episódio 84, que eu mencionei lá na abertura, tá? Só para a gente separar bem aqui as pautas e designar o público para esse episódio inicial, né? Que aqui a gente vai falar talvez que as aplicações um pouco mais específicas do assunto, tá? Então, Mari, feito esse disclaimer, né? Eu queria começar te perguntando o seguinte, né? Quais os próximos passos, não só para aumentar a diversidade, que, como eu mencionei, já foi endereçado no nosso episódio ali anterior, mas principalmente potencializar as mulheres nas lideranças, né? Qual que é o passo a passo para esse processo de empoderamento, né? Legal.
Bom, Rodrigo, eu falei um pouquinho do Espaço Laser e deixei para falar Hum, do nosso percentual de hum, mulheres quando a gente fosse de fato entrar no nosso tema, né? A Espaço Laser ela tem 95% de mulher na sua composição hum, de colaboradores. Somos uma empresa de mais de 4.500 colaboradores hum, e 95% feminino. Desses 95, 92 é liderança. hum, Na alta administração, então no C-Level, de 5 cadeiras, eu tenho 4 de CEO. Desculpa, tenho 3 de CEO. Acabamos de ter uma mudança. E quando a gente fala de hum, diversidade, inclusão, hoje na Espaço Laser a gente olha muito mais do que só a liderança feminina, porque a liderança hum, feminina ela é uma fortaleza nossa. uhum, E a gente vem trabalhando cada vez mais intensamente nisso, porque a gente acredita que essa diversidade traz muito sucesso para a companhia, porque você olha os desafios por mais de um ano, né? Então, é, um processo de treinamento robusto, mentoring, coaching, tem uma série de ações e trilhas de desenvolvimento que auxiliam e suportam esse posicionamento. Então, eu estava falando, quando a gente falou do laser, a gente tem uma capacitação intensa para quem aplica o nosso laser, uhum, para que ela tenha segurança técnica para falar do laser com o cliente. E quando a gente está falando de qualquer outro tema, na liderança, essas mulheres que são líderes, capacitá-las para elas terem todo o repertório que elas precisam para atuar na função que ela vai desempenhar. Então, se o desafio maior é na gestão de pessoas, como é que você vai dar esse suporte. A gente tem uma plataforma de treinamento que tem uma série de trilhas de formação, de treinamento para as pessoas consumirem, mas a gente sempre tem uma necessidade e uma dependência do apetite da pessoa, né? uhum, Então, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade, e isso é o que eu falo muito internamente. Então, a empresa fornece uma série de ferramentas para dar esse suporte, mas a pessoa precisa ter uma, um interesse genuíno em assumir esse protagonismo e consumir de tudo que ela tem ali sendo oferecido para ela. uhum. Mari, uma das grandes questões, né, por trás dessa necessidade do empoderamento feminino nas lideranças é a questão da síndrome do impostor, né, que segundo algumas pesquisas já ficou constatado que ela é mais incidente nas mulheres do que nos homens, né, quer dizer, as mulheres se boicotam mais, elas se exigem mais e tem uma tendência a achar que não estão menos pronta para ocupar os espaços do que os homens, né? Inclusive eu tenho um exemplo aqui dentro da The Sales Company que eu estava falando com a pessoa que é a head da RH nossa, e ela estava me contando que o percentual de homens que pedem aumento salarial ele é muito maior do que o percentual de mulheres aqui. Quer dizer, as mulheres elas têm uma tendência muitas vezes a achar que não estão prontas para uma promoção salarial, funcional e por aí vai. Quais os vieses inconscientes e estigmas sociais que você acredita que mais impedem as mulheres de se sentir prontas e para posições de liderança? Assim, o que está por trás, além desses pontos que eu trouxe, o que você acha que tem além disso? Você está dois, Rodrigo. Eu acho que a insegurança Hum, e a independência, ou seja, a segurança hum, e a independência. hum, E isso reforça ainda mais o meu orgulho em estar hum, numa empresa de 95% de mulher, mas não é porque é 95% de mulher. hum, É a partir do momento que você trabalha numa companhia
que tem 95% da sua força de trabalho feminina, você está ativamente contribuindo para essas mulheres serem independentes e se sentirem mais seguras, seja financeiramente, seja emocionalmente. Hum, E esses sentimentos, eles te dão força para fazer as mudanças, se colocar, buscar salários maiores, a partir do momento que você tem essa hum, independência, você não fica na sombra de ninguém, você não depende de ninguém, te traz essa segurança. Então, quando a gente fala muito do espaço laser 95% de mulher, para mim esse é o grande diferencial. É a gente dar a oportunidade para essas mulheres serem provedoras dos seus lares. A gente tem muita mãe solteira, pessoas que ajudam seus pais. Elas fazem as escolhas dela, mas elas têm a faca e o queijo na mão para transformar a vida delas numa empresa que já tem esse percentual. Né? uhum. Então, a gente fomenta muito isso internamente com várias outras ações que vão dar esse suporte. É, é interessante que esses estudos estão cada vez mais volumosos, né, esses estudos de comparativo de gênero, e é curioso que esses vieses inconscientes que assombram muitas vezes as mulheres, eles também impulsionam elas a estudar muito mais do que os homens, né? Então tem uma tendência bastante curiosa no mercado de trabalho que já estão comentando que deve mudar a demografia, inclusive, do mercado de trabalho, com mais mulheres do que homens em posições de liderança no futuro próximo, que é uma tese de alguns pesquisadores, que ela parte do princípio que as mulheres estão se preparando muito mais que os homens e estão ficando cada vez mais, Pronto. aderidas ao novo mercado de trabalho baseado em soft skill, né? Por geralmente ter mais inteligência emocional que os homens, etc., elas têm se alinhado mais ao futuro do trabalho do que os homens. Então tem até uma doutrina de pesquisadores que está apontando que as mulheres devem dominar o mercado de trabalho nas próximas décadas, né? Não agora, né? Mas é curioso, né, como esse processo ele está tendo reflexos inusitados até, né? Eu acredito também que como elas, nós, né, elas, como Uhum, nós tivemos que desbravar muitas coisas, a gente se coloca, uhum, e isso eu acho positivo, num lugar de aprendizado contínuo. uhum, Né? Porque a gente precisa estar mais preparada, a gente precisa estar mais pronta, a gente precisa buscar o conhecimento, e isso faz com que realmente elas se destaquem, aquelas que buscam o conhecimento e aquelas que se preparam, realmente elas são destaque, uhum, né? Então, sempre tem os dois lados, né? Por um lado, essa dependência atrasou e retardou um tempo de assumir o protagonismo. Por outro lado, como ela teve que lutar mais, ela se prepara mais, ela se aprofunda mais, e aí, na hora que ela entende que ela tem todo esse poder dentro dela, aí a gente acelera essa curva versus a cultura que foi construída até agora, comparada aos homens. É um, é um, é fascinante essa área, né? É, eu queria te pedir para contar para nós aqui, Mari, como que vocês têm trabalhado na prática nesse empoderamento. Eu sei que você já mencionou rapidamente ali algumas iniciativas gerais, de mentoria, treinamentos e tal, mas quando a gente fala de síndrome de impostor e também da questão da busca por segurança, né? Isso conflita muito com papéis de liderança, onde é, são posições que elas têm menos estabilidade barra segurança, porque você precisa da aprovação externa para você fazer bem teu trabalho, né? Você precisa que a tua equipe te compre como líder, e então ela tem mais insegurança e, consequentemente, ela te expõe mais à síndrome de impostor, né?
Como que vocês conscientizam as mulheres no sentido de se sentirem prontas e prontas, talvez suficientemente prontas, porque a gente nunca está pronto para ser líder, né? Ser líder é um desafio permanente e né? E a gente está sempre aprendendo, sempre sendo desafiado. Mas como que vocês fazem para as mulheres realmente se sentirem cômodas e pertencendo a essas posições e tranquilas de que ela pode errar e aprender com o erro, que ela não precisa ser perfeita, que eu acho que são temas que eu vejo na prática que assombram mais as mulheres do que os homens, né? Os homens acho que se permitem errar mais e muitas vezes têm uma tendência até a ser um pouco mais prepotentes nesse processo, né? Ser um pouco É, egoístas com a liderança. Como que vocês fazem para fazer esse empoderamento na prática? bacana. Eu vou citar aqui dois projetos que, para mim, são os principais internos, Uhum, que, de fato, atuam no que a gente está falando. uhum, Um chama Mel Acolhe, é um uhum, projeto contra a violência doméstica. uhum, Então, esse é um projeto que a Espaço Laser tem em parceria com a ONU Mulher, uhum, e que a gente, em parceria com uma ONG, desculpa, nós somos signatárias da ONU Mulher, mas o projeto é em parceria com uma ONG, Bem Querer Mulher, uhum, e a gente dá todo o suporte junto com essa ONG para tirar a mulher do ambiente uhum, que ela sofra algum tipo de violência doméstica, seja física, seja psicológica. uhum, E todo o suporte que você pode imaginar, tá, Rodrigo? Então, eu estou falando de apoio psicológico, apoio financeiro, apoio jurídico. uhum, E eu já tive gente no meu time que foi tirada de dentro de casa de uma situação de violência e foi instalada num novo lugar, foi acompanhada para fazer separação e etc. Então, eu acho que quando a gente se preocupa e abre os olhos para que isso acontece, infelizmente ainda, uhum, muito mais do que a gente imagina, é, a gente oferece esse suporte, ela já entende que ela tem um respaldo para superar o desafio que ela está vivendo. uhum, Outro projeto que eu também tenho muito orgulho de falar é o projeto de gestantes, que a gente chama de Mamãe Retorna. Somos 95% de mulheres, então gravidez aqui é uma bênção. Quando uma mulher fala que está grávida, ninguém pode achar que é ruim, pelo contrário, a gente contrata mulheres grávidas, a gente contrata a melhor pessoa para a posição. Então, a gente não tem nenhuma restrição e a gente faz todo um processo de acompanhamento dela durante a gestação. Então, desde o momento que ela engravida, a partir do momento que ela nos sinaliza, claro, a gente acompanha a gravidez, a gente acompanha a licença, a gente faz rodas de conversa sobre desmistificar a maternidade versus o mercado de trabalho, sobre a importância do parto seguro, do pré-natal e etc. Então, a gente mostra que uma empresa de 95% de mulher, teremos muitas grávidas e uhum, teremos muito afastamento por isso. E isso não ofende o nosso resultado, isso não ofende a nossa entrega, pelo contrário, né? Porque esse não é o problema é performance, o problema é o engajamento, e a gente abraça isso com muito carinho, porque a gente quer que as mulheres, de fato, entendam que mulher no mercado de trabalho vai trazer junto a maternidade. Vai uhum, trazer. Eu tive meus 2 filhos trabalhando, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, são 2 projetos que eu olho com muito carinho, que, respondendo a sua pergunta, do meu ponto de vista, eles dão esse suporte para ela se sentir segura uhum, e independente uhum, para que ela possa, além de
se dedicar à maternidade, além de se dedicar à vida pessoal, ela tem um espaço no mercado de trabalho. E você sabe que recentemente eu estava fazendo o PDI de uma das gestoras sêniores que a gente tem aqui na The Forces Company, e ela é uma das pessoas mais bem avaliadas da empresa, enfim, carreira meteórica aqui dentro, né? E, e sabe que, sem abrir maiores detalhes, né, para não expor também a coisas pessoais, né, do PDI da pessoa, mas sabe que um dos únicos pontos de melhoria que a gente identificou, eu como gestor e o RH, foi a questão de autoconfiança, né? E é impressionante como a gente vê mulheres assim com um talento e um potencial e uma entrega de resultado muito acima da média, assim, resultados assim descolados de qualquer padrão de resultado, e ainda assim com menos autoconfiança do que outras pessoas que têm um resultado menor até, né, do que elas. E eu queria te perguntar assim, quais as atitudes e habilidades que na tua leitura são mais importantes para as empresas desenvolver, né? E como fazer isso na prática, né? Eu citei uma que seria autoconfiança, e aí é uma opinião que talvez eu tô dando aqui, uma opinião mesmo, né? Eu não sou um especialista nessa questão de desenvolvimento da empoderamento feminino, mas na tua visão, qual que seria o skill set, né? A caixa de ferramenta de soft skills que você acredita que nós do RH precisamos investir para desenvolver nas lideranças femininas e com isso potencializar elas, né? Acho que quando a gente fala muito dos vieses inconscientes, a gente fala da independência, da segurança, eu acredito que a responsabilização Hum, é um tema importante. E hum, aí é o ownership, né, que é difícil a tradução, assim, mas é você realmente se empoderar de qualquer tema que seja e hum, assumir aquele protagonismo hum, para chegar no resultado que você quer. Então, porque a mulher ela tem de fato uma característica histórica mais maternal, de mais costuras e alinhamentos, e muitas vezes isso no mercado de trabalho acaba diminuindo a sua responsabilização de uma ação, né? De uma atitude, de um projeto. Então, eu pensaria esse como um skill importante para a gente olhar, acompanhar e garantir que a gente dê as ferramentas para que as mulheres tenham isso muito aflorado e assumam esse protagonismo, sem dúvida, com muita responsabilidade, para desbravar os desafios que apareçam. perfeito. E se tem algum exemplo aí dentro da Espaço Laser de liderança feminina que estava tendo dificuldade de, de se empoderar na liderança e o RH entrou com um conjunto de iniciativas para respaldar essa pessoa e que ilustra um pouco disso que a gente está comentando aqui, quer dizer, desse apoio, né, que a gente tem que dar para potencializar a, as lideranças femininas? Quando a gente fala de espaço laser, como eu tenho 92% de mulher na Uhum. liderança, acaba que esse é um processo nosso natural, Uhum. né? Porque eu já sou majoritariamente feminino. Então, todos os nossos processos de desenvolvimento e todos os nossos programas de desenvolvimento e de treinamento, eles já focam numa formação de liderança mais
robusta. Então, a gente tem mentoring, a gente tem coaching, a gente tem um programa de formação de liderança, primeira liderança, porque eu tenho 560 lojas espalhadas, então, né, eu tenho muita gente que assume a liderança pela primeira vez nas nossas unidades, e aí elas passam por uma formação interna de liderança. As nossas especialistas do laser têm, não é liderança, mas ela precisa ter uma autoridade técnica importante. Né? Ela vai ter uma gerente dentro da unidade, que hierarquicamente é superior a ela, mas ela é a responsável pelo protagonismo da parte técnica dentro da nossa unidade. Ela precisa passar para o cliente essa segurança. Então, a formação, para ela ter toda a caixinha de ferramenta para falar com o cliente sobre o nosso laser, sobre a segurança do nosso tratamento e etc., para mim faz parte disso, né? Porque a gente fala de gestão de pessoas, mas as minhas especialistas, elas são líderes técnicas. E isso é muito importante. Então, eu não consigo te falar um case específico nosso, porque como a nossa maioria é feminina, a nossa trilha de formação ela já passa por isso, para que a gente tenha as pessoas bem preparadas assumindo os desafios que elas terão. Você sabe que você tocou num ponto bem interessante aqui, porque relacionado a essa questão da segurança, vem aquela busca de se desenvolver mais que as mulheres têm, né? Tem uma correlação já comprovada entre os dois temas, né? Quer dizer, as mulheres estudam mais porque elas gostam de se sentir preparadas para as coisas, né? Elas têm uma tendência a achar que elas não estão preparadas, né? Ao contrário dos homens, que têm uma tendência a achar que estão mais preparados do que estão. Já Né? sabem tudo. Exatamente. Então tem um contexto até diametralmente oposto, né? Porque ambos trazem benefícios e desafios, né? Então, o homem, de um lado, está mais disposto a tomar risco, só que ele toma risco de uma forma perigosa, muitas vezes, pelo excesso de confiança. E as mulheres, na outra ponta, têm uma tendência a se preparar muito melhor, quer dizer, tem mais consistência, né? Tem mais confiabilidade no que elas estão fazendo, né? E aí tem um ponto, né? Talvez um ponto para potencializar a liderança feminina é promover esse treinamento contínuo para a mulher se sentir preparada através do conforto que aprender nos traz, né? Aprender nos deixa mais confiantes, né? Quando a gente estudou 3 livros para falar de um assunto, é uma coisa muito diferente de quando você não fez nada em relação àquele assunto e vai falar daquilo. Então, acho que viabilizar trilhas muito mais detalhadas para a pessoa ter uma sensação de que ela está pisando num terreno mais firme, né? Quando ela for fazer quando ela for fazer um feedback, ela ter lá uma metodologia de feedback, um treinamento, uma trilha, PDI, ter lá metodologia de PDI, uma trilha, um roteiro, tudo mais organizado para dar essa segurança maior, né, na hora de executar, talvez, né, Mari? Estou me arriscando aqui, tá? É isso, e eu espero que a gente não perca essa característica nunca, porque também temos o risco de quando a gente vai ficando cada vez mais segura, vem essa característica, opa, já sei tudo. Então, eu espero que as mulheres não percam essa característica de estudar mais, se aprofundar, ter propriedade, porque, sem dúvida, isso é um diferencial. Acho que é um viés inconsciente de ter que realmente estar com muita segurança para se impor, e que a gente não perca isso, porque isso, na minha visão, é o que faz a diferença hoje de cada vez mais a gente ter mulheres assumindo aí posições de liderança e consistente, porque chegar lá pode até ser mais fácil do que se manter, né? Então, e o que vai fazer se manter naquela posição
é a consistência e é a profundidade que você tem do assunto e de conhecimento. Cada vez mais, né? Porque hoje, antigamente eu acho que a gente tinha muitos líderes despreparados à frente das equipes, muitas vezes por estarem escondidos dentro desse offline, né? Em silos, né? Dentro das nossas empresas. Hoje em dia, o cerco fechou, né? A gente já tem um ambiente onde aquele líder tóxico não tem espaço para o líder tóxico, né? Ou a líder tóxica, né? Quer dizer, então está sendo cada vez quase mandatório hoje em dia o líder se preparar realmente e não aprender errando no básico, aprender errando no avançado, né? Não no básico, né? É. E, e Mari, eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento devem estar muito curiosas com esse contexto que você está inserida, né? Que é o contexto da maioria feminina, que é bastante diferente da maioria das empresas, onde ou tem uma equidade ou está mais pendendo a mais homem do que mulher, né? Infelizmente, esse é o cenário que a gente enfrenta geralmente. E aí eu queria que você contasse um pouco de como que é, né, ser uma CHRO em uma empresa com essa predominância feminina, para quem está com essa curiosidade, falar, poxa, como é que deve ser uma empresa com tantas mulheres, em tantas as lideranças também, todas as mulheres totalmente presentes em todas as camadas, né? Então conta É. assim, no âmbito de curiosidade, assim, como é que é? É uma delícia, Rodrigo. A gente não só é maioria, mas a gente sempre foi, mas Hum, como agora a gente tem, pela primeira vez na história da Espaço Laser, uma CEO mulher. hum, Então, vai fazer um ano, mas a gente tem a Magali no comando da companhia desde março, abril do ano passado, que vem de uma formação financeira hum, e assume a liderança da companhia. É uma. Claro que tem outros desafios, então a gente não falou ainda, mas a gente tem em relação a desafios de desenvolvimento. As mulheres cada vez têm se preparado mais, mas a gente tem desafio de conversas mais objetivas, papo mais reto, assertividade, que os homens naturalmente são mais, né? Eu chego em casa, começo a falar um monte de coisa, meu marido briga, fala assim: você não gastou suas 5.000 palavras? hum, Então, a gente precisa cada vez mais ser direto ao ponto, entender qual é o momento de cada comportamento que a gente precisa ter. Então, tem os seus desafios desse lado, né? Tem o desafio de a mulher é mais presente na maternidade, a mulher é mais presente na criação dos filhos, e a gente acolhe isso não pode ser um tabu. Eu, sei lá, uma vez a cada 6 meses, o meu filho joga futebol no horário lá do futebol e os pais são convidados a assistir. E eu uhum, falo para o meu time, gente, estou indo assistir o futebol do Daniel, porque a mulher, ela, ela se coloca num lugar de que ela só pode se ausentar se for para levar no hospital. uhum, Não, eu não quero estar presente só quando meu filho estiver doente. Eu quero estar presente na hora legal, na hora que ele fizer um gol e eu estiver lá. Então, é claro que você precisa equilibrar, né? Tem que ser programado, tem que ser combinado, tem que ser planejado, mas realmente a gente tem que olhar para esse mapa todo, porque a pessoa é única. Então, a Mariana, que lidera a área de pessoas atualmente na Espaço Laser, continua sendo mãe, continua sendo esposa, continua sendo filha, e a gente acolher de forma madura, né? Não é hum. gestão humanizada, não é gestão complacente. Gestão humanizada é você entender a necessidade de forma madura e como é que você equilibra isso. Então, mas é uma delícia, assim, de novo, eu falei no começo e eu repito porque é o que eu tenho maior orgulho da gente de participar de uma empresa que traz o protagonismo
para tantas mulheres, né? E Mari, você, a tua carreira acho que é um exemplo muito bacana aí para a maioria das mulheres que buscam, para a maioria não, para todas, né? Todas as mulheres que buscam fazer uma carreira executiva de sucesso, né? Você tem um trilho, né? Um caminho super bacana na tua carreira. Que dicas que você dá para essas mulheres que muitas vezes estão na primeira liderança, né? Sim, fala um pouco da Mari hoje, o que você falaria para tua Mari lá atrás, com, sei lá, 20 e poucos anos, quando você assumiu tua primeira gestão, assim? Então, primeiro não perder o que a gente falou ainda há pouco da vontade de melhorar e estudar sempre. Uhum, Quando você se coloca num lugar de que você sempre tem algo para aprender, principalmente quando você assume a liderança, você tem muito mais chance de sucesso. Na minha visão, o grande erro de um líder é quando ele acha que já sabe tudo. uhum, E o que a gente aprende com o time é impagável. O que a gente aprende com a diversidade é impagável. É muito mais fácil você gerir pessoas iguais a você do que você gerir pessoas diferentes. uhum, Então, esse foi um aprendizado com a maturidade, né? É muito mais fácil. Na minha primeira liderança, eu tinha pessoas que pensavam igual a mim, que eram muito parecidas comigo e tal, que é mais fácil, você está super ali na zona de conforto, mas você não se desafia, não tem contra-argumentação. Então, a partir do momento que você se coloca numa posição de que eu sempre posso aprender alguma coisa, você tem capacidade de influenciar e de melhorar sempre. Então, para mim, uhum, são esses aprendizados e essa dica que eu daria. uhum, uhum, Escutativa, acolhimento e não deixa de ser a humildade. Eu brinco que antes de sair de casa, esvazia um pouco o seu copo para que alguma coisa possa entrar. Você vai uhum, chegar em casa, você vai beber daquela água, esvazia um pouquinho, sai no dia seguinte, você vai colocar alguma coisa no copo de alguém, alguém vai colocar alguma coisa no seu uhum. copo. Então, Legal, legal, bacana. E para finalizar, Mari, para quem está começando nessa jornada de empoderamento feminino em cargo de liderança, principalmente aqueles RHs que estão muitas vezes em uma empresa onde se tem poucas mulheres em liderança, né? E ela está tendo um desafio de dar um respaldo para essas lideranças, potencializando, né, o sentimento de pertencimento, a segurança, desarmando essa síndrome de impostor, né, que a gente mencionou há pouco. Quais os principais conselhos que você daria para nós, como RH, dar apoio para essas mulheres em cargo de liderança que muitas vezes estão meio sozinhas ali, junto com um monte de homem? Que tipo de apoio que nós, RH, podemos dar? Rodrigo, primeiro a gente precisa se perguntar se a empresa que a gente está fazendo isso de forma genuína Hum, ou para tapar algum tipo de demanda. hum, Se for para tapar demanda, vai enxugar gelo, porque nada que fizer vai surtir efeito. uhum, Se for de forma genuína, tem que olhar para os seus processos e olhar para os seus desafios e falar: o que eu estou fazendo suporta ela para que ela consiga sucesso naquela posição, uhum, né? Então, a gente começou o programa de gestante, já tem na Espaço Laser há bastante tempo, mas depois da minha entrada, a gente começou a olhar ele um pouquinho diferente, que é olhando assim, a performance dessa mãe, a forma como ela está trabalhando e lidando com a gestação, para que o retorno seja, porque a gente precisa falar as duas línguas juntas, né? Então, e aí você começa a falar assim, então os meus processos eles estão desenhados
para dar o suporte que ela precisa, porque senão eu mando informações equivocadas. Eu peço para ela ter um comportamento, mas o meu processo está outro. Eu digo que eu faço uma coisa, mas na prática eu faço outra. Né? Então, a gente precisa ter certeza, o RH precisa ter certeza que os processos estão suportando o comportamento que você espera que seja, que se tenha. Né? E aí, pode elencar alguns comportamentos que você pode observar se estão acontecendo. Se é uma empresa que provavelmente, né, somos uma das únicas com esse percentual de mulher, então, uma empresa que seja meio a meio, ou que a mulher ainda seja minoria, os homens, em todos os fóruns, você tem uma mulher representando esse grupo. Quando ela está nesse fórum, ela tem voz ativa, as pessoas ouvem o que ela tem para falar, ou ela está ali só para cumprir tabela e dar check, né? Então, e não deixar com que a participação dessas mulheres passe desapercebida. Então, assim, se ela está mais quietinha, se ouviu, eventualmente, se não concorda, não precisa não concordar na mesma hora. Vamos. Uma outra coisa que eu falo muito com o meu time é: dorme com aquela informação, calma. Entre um dia e o outro tem uma noite no meio, não é à toa. Não é à toa, essa noite é para a gente assimilar, digerir, pensar. Então, eu acho que são comportamentos que vão fortalecendo essa liderança feminina, e aí ela vai ganhando espaço, ela vai tendo um local emocionalmente seguro para ela se colocar, ela vai sentir que ela não é julgada a falar alguma coisa, e aí você vai conquistando um espaço que lhe é devido. Claro que de forma muito madura, de novo, a gente precisa entregar o resultado, a gente precisa... Gestão humanizada não é gestão Complacente. complacente. Então, só precisa acolher para que ela consiga fazer o que precisa ser entregue da melhor forma. Perfeito. Mari, me ocorreu uma última pergunta aqui que eu acho que convém bastante fazer, que é a questão de dicas para homens em posição de liderança, como é o meu caso, por exemplo, o que nós podemos fazer para ajudar nesse processo que você trouxe aqui? Porque no final do dia, como eu falei lá no começo, né, nós homens a gente tem que se colocar numa posição de aprendiz em relação a esse assunto, porque nós não somos mulheres e, portanto, a gente não pode fingir que a gente sabe como é ser mulher, né? A gente tem que ter muita sobriedade e consistência a admitir, olha, não sou parte deste grupo, né? Quero ajudar, mas não sou parte, então me ajude a ajudar, né? Então, que dicas que você dá para pessoas para homens em posição de liderança que estão querendo contribuir para essa potencialização da liderança feminina, né? Vou te contar um pouquinho o que a gente tem feito, Rodrigo. Primeiro, em todos os fóruns que a gente tem, os homens são convidados. Convidados a ouvir, convidados a participar, porque quanto mais a gente escuta aquele assunto, mais a gente vai aprendendo. Se ele esvaziar o copinho dele, ele vai assimilar mais. Então, quando a gente fala de empoderamento feminino, roda de conversa, os homens são convidados. E quando ele se sente acolhido com ações que a gente faz para as mulheres, eu tenho visto que tem mudado essa percepção. Então, como a gente é majoritariamente feminino aqui, muitas ações são para as mulheres. E a gente começou a abraçar os nossos homens de forma diferente também. Então, um exemplo no kit maternidade, a gente dá um body para o neném, a gente dá uma chuquinha e tal, e a gente só dava para as mulheres, mães. E a gente começou a dar esse presente para os pais. Então, quando a gente sabe que a gente tem um colaborador que vai ser pai, a gente acolhe ele no nosso programa e ele recebe. Então, ele começa a sentir na pele esse acolhimento,
a importância disso, e começa a pensar, putz, que legal, então a minha colaboradora precisa participar desse programa, aprendi isso aqui, é bacana a gente ter, se policiar nas reuniões para não interromper quando a mulher está falando, ou para não dar crédito a alguma coisa que ela falar. Então, eu acho que é envolver nos temas, para trazer para a consciência coisas que às vezes não está nem no radar, e sensibilizar acolhendo nos programas que fazem sentido eles participarem e sentirem também como é que estar ali do outro lado. Maravilha, Mari. Muito bacana o case de vocês. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo. E muito obrigado por ter dedicado o teu tempo a estar aqui com a gente contando essas experiências, também compartilhando esses insights sobre empoderamento feminino, né? Eu que Muito legal. agradeço, um prazer falar do tema, um prazer estar com vocês. De novo, parabéns aí por essa jornada, que a gente tenha cada vez mais episódios inspiradores e possa colocar aí as mulheres nos lugares que elas desejam, né? Quer Maravilha. seja onde for. Eu senti falta da Paty aqui, minha co-host nesse episódio. Ela teve uma bateria de reuniões. Hoje não conseguiu gravar os episódios aqui, esse episódio contigo, mas ela ia ter ajudado bastante também aqui no papo. Então, mas espero que quando você voltar aqui no programa, a gente te entreviste também, eu, a Paty, e você batendo esse papo, acho que vai ficar ainda mais bacana. Mas, Mari, muito obrigado, obrigado também a todas e todos que estão até aqui acompanhando o episódio. Como sempre, convido vocês a dar uma navegadinha na playlist aqui do Gestão de Pessoas. São mais de 200 episódios, quase um MBA, como eu sempre falo para vocês. Cada episódio com um case, uma tendência ou uma boa prática. Então, uma abordagem bastante orientada a negócio, bastante trazendo conhecimentos da trincheira mesmo, quer dizer, do mundo real ali do RH para vocês. Então, fica o convite e aquele pedido básico, né? Quem gostou, curta, comenta, compartilha o episódio com quem pode se interessar e nos vemos na próxima quinta-feira às 19 horas no mesmo lugar, que é a sua plataforma de preferência, tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. Mari. Tchau, tchau.